Pessoal, bom dia para todo mundo, gente. Estou passando aqui para fazer um vídeo, eu espero que seja suficiente, o tempo necessário para a gente conversar sobre o edital do PSC, o pessoal PSC 1. Você está vendo aqui, primeira etapa do PSC 2023, porque muitos alunos estão preocupados não com literatura, mas com história. Estou subindo aqui para você ver que é o edital do PSC 1, tá? Só que faltava, né? Eu lhe enganar com o PC do ano sei lá quanto. Tá aqui, ó. Manaus, 25 de abril de 2023. Foi quando saiu o edital agora. Da prova que você vai fazer no final desse mês de julho. E aqui, gente, está essa parte do anexo onde vem os conteúdos. Ah, comodamente vem logo depois da língua portuguesa a história. Língua portuguesa está misturado, você está vendo aqui que agora vem a língua portuguesa e literatura. A parte de literatura do primeiro ano é estilos de época, como veio no edital do CIS, se vocês lembrarem, o edital do CIS também veio bem assim. Estilos de época na literatura brasileira, aquilo que a gente estuda já desde o século XVI, quentismo, barroco e arcadismo. E aí essa novidade de literatura indígena, africana e literatura marginal. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, porque a princípio não é isso que está incomodando tanto o aluno do primeiro ano. O principal incômodo, a principal angústia é com o edital de história. Professor, que edital é aquele de história? Gente, o edital de história, né? Que sempre teve. Com algumas novidades, é claro, trazendo aí uma tentativa de aproximar o conteúdo do PSC da nova proposta do ensino médio, da BNCC, só que ele veio assim um pouco caótico, né? Alguns alunos não conseguem nem se encontrar um pouquinho nessa discussão do edital, e eu queria mostrar para vocês uma maneira, porque tudo começa assim, gente, se planejar. Você que já sabe todo o assunto, vai só revisar, você tem que ter um planejamento de revisão. Você que não sabe nada, tem que estudar tudo, você tem que ter um planejamento de estudo e revisão. Mas seja lá o grau que você tiver nesse leque aí maior de extremos, a palavra é planejamento. E para você se planejar bem, você precisa um mínimo de entendimento e de organização do edital. Então, vamos lá rapidinho o que a gente vai fazer. Ó. Bora pegar o edital de história, vamos copiar ele todinho. Estou trazendo ele para cá para você ver que a gente está fazendo isso agora. Deixa eu copiar aqui e vou abrir aqui no Word. Está aqui o edital bendito do edital, né? Já vou inclusive colocar ele justificado, porque eu acho que fica mais bonito, mais organizado também. É uma questão da estética mesmo. E vamos lá, né? Vamos ler o tal do edital. Ele começa aqui com o mundo antigo e suas sociedades, Grécia e Roma. Aí ele vem para a África Antiga, civilizações africanas, civilizações do Oriente Próximo, China e Índia. Aí bem aqui, gente, tem um outro bloco, tá? Eu vou começar a chamar de blocos assim para você entender que veio realmente misturado, mas não é nada que você com um pouco de calma e de paciência não consiga resolver. Corrente do pensamento histórico, isso aqui não tem mais nada a ver com esse assunto anterior, isso aqui tudo é antiguidade, né? O mundo antigo, olha aqui, o mundo antigo dos dois pontos, né? E aí, quando ele chega bem aqui, esses dois pontos aqui, veio errado, tá? Tá errado, não, desculpa. Quando ele vem bem aqui para a corrente de pensamento histórico, já é um outro bloco. Então, deixa eu dar um enter aqui para separar esse negócio. Aí eu vou lendo aqui, ó, corrente do pensamento histórico, análise, nova história cultural. Isso aqui é uma grande novidade aí do conteúdo, é a parte que a gente chama de teoria da história, mas está incluído nessa parte de introdução aos estudos históricos. Então já vou começar a fazer assim, ó. Esse primeiro bloco aqui que já ficou, eu vou chamar de antiguidade, de maneira geral, tá? Para me situar naquela discussão mais tradicional da divisão histórica, idade antiga, antiguidade. Aqui é uma parte introdutória. Então eu vou chamar isso aqui de introdução aos estudos, Jesus, gente, históricos. Porque é isso que ele está fazendo agora, me trazendo algumas exigências de conhecimento teórico, conceitual, que é da parte de introdução. Isso aqui é uma coisa, ó, corrente do pensamento, aí tempo cronológico versus tempo histórico, já é um outro item dentro desse bloco. Patrimônio histórico-cultural é um outro item. História e memória, uma outra discussão, bem legal por sinal. Mito e história, mitos de origem, né, aqui para valorizar a questão da herança dos povos de tradição oral, nos seus mitos. E olha aqui já a questão indígena, aqui, ó.
africana, porque é uma exigência, né, dos novos ensinos da grade do ensino básico, essa discussão do conhecimento da cultura africana, da cultura indígena. E aí você tem aqui, ó, a pré-história. E aí a gente tem que definir se essa coisa dos mitos fica nessa parte de introdução ou vem para a parte de pré-história. Por uma questão já de divisão tradicional, eu acho melhor ficar na parte introdutória, onde você vai falar dessa relação de história e mito, usando esses mitos da cultura ocidental. Isso aqui são os mitos gregos que você conhece bem. E aí os africanos e os indígenas como exemplo dessa coisa de mito e história. E aí é que eu vou colocar a pré-história, como se fosse um outro bloco. Aí eu vou ver aqui, bom, pré-história, berço da humanidade, linguagem e fogo, mas aí, ó, de pré-história e África, a questão da África, a origem do ser humano. Linguagem e fogo, ele vem para América. América indígena, astecas e tal. Esse negócio aqui parece muito aquilo que a gente estuda, vou cortar aqui, vou colocar bem aqui, ó. Quando começa a estudar a parte da divisão tradicional pré-história, da história. Pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então ele começou com pré-história, começou com África, aí olha aqui, mundo antigo. Sociedades grega e romana, África e Ásia. E aí vem para as civilizações do Oriente e tal. Então essa parte aqui, ficou esse negócio desse CTRL aqui chateando a gente, tá bom. Mas releve, tá? Está no exercício prático, isso acontece. Essa parte aqui, ó, então eu vou chamar agora de pré-história e antiguidade. Para a gente ter referência, geralmente tem os manuais de história que a gente estuda, tem essa divisão assim, começa com pré-história e agora aqui também tem antiguidade. Então eu vou colocar esse A como maiúsculo, maiúsculo, a pré-história, berço da humanidade, linguagem de fogo. Aí essa parte é de antiguidade. Agora, no que a gente estuda geralmente, essa parte de antiguidade começa com civilizações do Oriente. Só que esse Oriente aqui, você está vendo que não é aquela valorização do Oriente Médio. Sabe aquela do Crescente Fértil, Egito, Mesopotâmia, Persas? Ele colocou aqui as civilizações do Oriente, China e Índia. Parece que o edital quer que você se esquive um pouco daquela discussão já tradicional desses povos, Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, e quer que você adentre agora no conhecimento melhor de outros povos e civilizações da antiguidade que são geralmente desprestigiados, vou chamar assim, tá? Todo respeito aí para a dona China e para a dona Índia. Mas eles são desprestigiados porque a gente não estuda muito. Então agora o edital está exigindo de você, ó, ele nem citou, se a gente for levar o edital a sério, civilizações do Oriente, China e Índia. Ele nem citou as civilizações clássicas do Oriente que a gente estuda, Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. Ele cita Grécia e Roma, porque é uma questão de muita conexão com a história ocidental, e essas civilizações da África Antiga, que ele é uma exigência nova também. Está vendo aqui que ele está se esquivando, gente, dessa solicitação tradicional de Egito e Mesopotâmia? Ele está indo lá para a África Antiga e para o Extremo Oriente. Então, olha só como vai ficando o meu bloco. Eu estou agora com pré-história e antiguidade, pré-história, mundo antigo e suas sociedades. Começa aí Grécia e Roma. Aí tem África Antiga e tem civilizações antigas. Só que se você reparar, esse aqui é o tópico. Eu vou chamar esse tópico aqui a pré-história. Aí África, berço e tal. Aí esse aqui, ó, mundo antigo e suas sociedades, que são as sociedades que ele está propondo a você estudar. Grécia e Roma e antiguidade da África, antiguidade do Oriente, Índia e China. Como Grécia e Roma geralmente são povos que a gente estuda com mais recorrência, e eles vêm logo depois, né, para fechando aquela parte de antiguidade, eu vou colocar eles bem aqui. Aí eu vou colocar como itens específicos essas civilizações, ó, África, vamos lá, Oriente e Grécia e Roma. Olha como ficou bonitinho o meu bloco de antiguidade. Pré-história e antiguidade. Eu tenho pré-história, vou colocar agora aqui esse aqui, Ctrl N, Ctrl S, ok. Pré-história e antiguidade, aí eu tenho de pré-história, África, linguagem do fogo, a parte da pré-história. Mundo antigo, África antiga, olha aqui, já conectou, né, com a questão da África, a origem humana, as primeiras espécies Homo, e aí vem para a África antiga, Índia, China, Grécia e Roma, tá?
E são estudos mais recentes, esses dos povos africanos, mas já tem esse material nos manuais didáticos, né? Povos africanos da Antiguidade, também do Oriente, Índia e China, Grécia e Roma. Então, é um material que você já tem. Aí eu volto para cá, porque teve esse bloco aqui que começou com a América. Então, esse aqui, ó, poxa, é a introdução. Então, deixa eu cortar isso aqui. E antes de começar os estudos dos povos, das civilizações, deixa eu colocar essa parte introdutória. Vou colocar bem aqui. Introdução aos estudos históricos. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Vou tirar esse caos de um monte de coisa que eu não estou entendendo e vou colocar em tópicos. Então, o meu primeiro tópico é a questão de correntes do pensamento histórico, que são todas essas aqui: positivismo, marxismo, escola dos análises, nova história. Aí o outro item, tempo histórico versus tempo cronológico, é um item. Outro item, outro conceito, né, de patrimônio histórico e cultural. Outro conceito, história e memória. Outro conceito, mito e história. Outra discussão. Aí aqui eu tenho um pouco mais bem arranjado essa parte introdutória. Então, o meu edital vai ficando um pouco mais de sentido. Eu tenho uma parte de introdução, onde eu vou discutir as partes de teoria da história, de alguns conceitos de relevância, da importância do estudo da história, da relação com a memória, a importância hoje dada, né, a oralidade dos mitos para entender a herança e a ancestralidade de alguns povos. Beleza, aí vim para a pré-história. Da história da antiguidade, lembrando aqui que dessa antiguidade, a parte de antiguidade oriental ficou fora do edital, né? De novo, se eu levar a sério, o Oriente ele está chamando de China e Índia. Então ele não vai falar de Egito, Mesopotâmia, blá blá blá. Aí beleza, saí dessa parte, venho para cá, ó. América. Então, olha aqui, o edital deu um salto, né, naquela divisão que a gente está acostumado. A gente está acostumado de ver Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, mas ele já chegou na Idade Moderna e já chegou na América. Aí ele fala assim, América Indígena, Aztecas, lá. Aí sociedades, América Colonial, aí daqui, eu não sei se você já percebe, ó, ele está emendando, ele tinha falado antes no edital, vai ver o original, ele fala de África, né? África do Homem do Fogo, estava bem aqui, jogou aqui para cima. Eita, para cima demais, né? Aqui, ó. Ele estava com esse item porque ele está pedindo para você perceber esses novos espaços com as suas dinâmicas históricas. Sair daquele eixo Europa, o eixo tradicional, até de uma história muito eurocêntrica, para você conhecer um pouco esses espaços aí que não são muito valorizados na discussão da história tradicional. Então você tem agora América, aí de América ele vai fazer aqui, ó. Aztecas mais indígenas, incas, sociedades pré-colombianas e América colonial. De América colonial, gente, ele vem para repúblicas latino-americanas e brasileira. Então, já vou dar um outro corte aqui de espaço, porque olha o que acontece. Nesse tópico, eu vou chamar isso aqui de História da América, só para deixar um título de bloco, porque aqui ele está falando da América indígena, sociedades pré-colombianas e América colonial. O lance é que isso aqui, sociedades pré-colombianas, pode vir aqui em cima. Porque a gente vai começar então falando dos povos, uma introdução geral, dos povos que viviam no continente antes da chegada dos europeus e tal. Aí vai dar o destaque para esses astecas mais incas, e vai falar do processo colonizador. Isso aqui é um tormento, tá, queridos? Não vou negar para você a verdade. A América colonial, ele pode falar do século XV, final do século XV até o início do século XIX, pelo menos. Pelo menos. Então, do jeito que está aí, sem nenhum tipo de item, não me parece que o edital espera que vocês conheçam todo o processo, né, das colonizações, mas que vocês tenham um panorama desse processo, provavelmente com destaque para o processo ibérico. Porque se você for olhar o restante do edital, ele já vai puxando aqui, ó, Latinoamérica e Brasil, que é o espaço da colonização espanhola e portuguesa. Então parece que ele quer que você conheça o panorama desse processo, mas vá verticalizando para
o caso ibérico e principalmente o caso português, porque você já viu que o edital trabalha muito com a história do Brasil, né? Então a gente pode chamar esse bloco de história da América dizendo que ele tem esses 3 itens, tá? Esse mais geral, com esse mais específico e esse panorâmico da colonização. Beleza? Então já tenho mais um bloco aqui de estudo para me organizar. Aí, eu fiz uma besteira, vou desfazer, pronto. Aí você vem agora para esse corte, porque de colônia ele já passou aqui para repúblicas. Então você está vendo aqui que ele nem passa repúblicas latino-americanas e brasileiras. Ele já vai colocando o processo republicano e incluindo o Brasil nesse processo. Ele nem fala do Brasil Império, portanto. Tá? Da América colonial, ele vem para o processo que no Brasil já é no final do século XIX. Se você lembrar do golpe republicano, ele acontece em 1889, então você tem o final do século XIX e entrando no século XX, que faz todo sentido porque ele só vai falar do século XX. Tá? Então, eu tenho aqui coronelismo, isso aqui é Brasil, processo democrático, isso é Brasil, regime militar, isso aqui é Brasil, Estado, sociedade e governo, eu estou supondo que é um balanço, né, da história brasileira nesses tópicos, nesse período. Aí eu tenho liberalismo e socialismo. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui eu tenho outro corte. Eu tenho um outro espaço. E aqui, então, eu vou chamar esse bloco de Brasil República. Tá? Vou chamar esse bloco de Brasil Republicano. Então, eu vou pensar que esse bloco aqui, gente, ele está introduzindo com o conceito de república. Como esse conceito chega e ele é realizado na história da América Latina, dos países que no século XIX se tornaram independentes da Espanha e se tornaram repúblicas, e o caso brasileiro, que é no final do século XIX. E aí ele vai entrando agora na discussão do Brasil, coronelismo, caudilismo no Brasil, isso aqui é a República Velha, que na passagem do século XIX para o século XX. Aí populismo, já você pode pegar já do período Vargas, processo democrático, Brasil pós-45, regime militar, anos 60, redemocratização do Brasil, anos 80, com o balanço do Estado, sociedade e governo nesses períodos. Então, eu estou entendendo que aqui é uma história, um bloco que ele está pensando na história da República Brasileira. Aí eu vou fazer aqui os meus espaçamentos, tá? Porque ele está seguindo aquele roteiro cronológico que a gente estuda desde o ensino fundamental. Então, de novo, a história republicana no continente americano, na América Latina e o caso brasileiro, o Brasil na República Velha, o Brasil na era Vargas e no período democrático, pós-Vargas, pós-45, o Brasil do período militar e depois da queda do regime militar em 85. E aí, um balanço dessa história, né, nos conceitos de Estado, sociedade e governo, na história do Brasil. Então, eu vou chamar esse bloco aqui de Brasil República. Tá? Beleza. Vocês estão me acompanhando, né? Tá indo tudo bem. Jóia. Aí eu fiz um corte, porque quando ele chegou aqui em liberalismo e socialismo, olha aqui o que ele traz. Liberalismo, socialismo, Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. Não me parece aqui que é uma discussão envolvendo mais o Brasil. Parece que é a introdução dos conceitos para você entrar na discussão da Guerra Fria, que pelo menos numa linguagem ideológica bem grosseira foi uma guerra entre o projeto capitalista com o liberalismo e o projeto socialista soviético, né, o projeto russo. E aí essa disputa de meio século, basicamente, da Guerra Fria. E essa nova ordem mundial, gente, claro que é a ordem da Guerra Fria, né? Eu vou supor, até porque ele vai falar de novo aqui embaixo na ordem mundial, você não já vê. Então, eu tenho Guerra Fria, aí tenho independência na África e na Ásia, o fim do bloco soviético e a nova ordem mundial, união das repúblicas socialistas soviéticas, nacionalismo e fundamentalismo, século XXI. Aí o que vai acontecendo aqui? Vamos lá. Este bloco aqui, quando ele já começa a falar do século XXI, eu vou deixar ele para cá, porque aqui eu vou entender que este bloco aqui de liberalismo, etc., é o bloco, vou puxar isso mais para cá para me dar mais espaço, é o bloco que eu estou chamando de Guerra Fria. Tá? E aí eu vou ter nesse bloco, então, essa discussão teórica do que era a ideologia de cada um dos lados. Eu vou ter essa discussão
introdutória do que é Guerra Fria, nessa nova ordem mundial, que é a ordem do mundo pós-Segunda Guerra, 45 até o início dos anos 90. Dentro desse processo não, dentro desse período, influenciado por esse processo, eu vou ter a independência afroasiática, que começa no final dos anos 40, vai até os anos 70, mais ou menos. E aí eu já vou ter a discussão sobre como se extingue o bloco soviético e como se estabelece a nova ordem. Olha aqui a expressão de novo, nova ordem. Né? Essa nova ordem agora é a ordem pós-Guerra Fria, nos anos 90. Né? A nova ordem mundial, essa primeira nova ordem aqui é o início da Guerra Fria. Essa nova ordem aqui é com o fim da Guerra Fria. E aí ele colocou o item União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu imagino que é para a gente entender o papel da União Soviética nesse processo da Guerra Fria e principalmente como foi o colapso, né? Porque ele acabou de falar do fim do bloco soviético, ele falar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, parece que ele quer que a gente entenda como é que a União Soviética teve esse papel crucial na Guerra Fria e principalmente como se dá o colapso da União Soviética, porque é isso que resulta no fim da dinâmica, né, do processo da Guerra Fria lá no início dos anos 90. Então aqui ele já traz um outro tema, o mundo pós-Guerra Fria. Você pode chamar mundo contemporâneo. Eu prefiro o mundo pós-Guerra Fria, tá? Que deixa a gente bem localizado. É a questão do discurso nacionalista e fundamentalista do século XXI, né? Esse aqui é o ultranacionalismo, que você vê até hoje em voga, até com grupos neonazistas surgindo com essa discussão ultranacionalista, extremista. Novos países do leste europeu, são os países que surgiram com o colapso da Guerra Fria, principalmente se você for pensar tanto nos países satélites da União Soviética, como na implosão da Iugoslávia, né, que reconfigurou o mapa do leste europeu ali dos anos 90 para cá. Aí você tem de novo a África, agora nesse contexto aqui do bloco, né? África no contexto de geopolítica mundial, né? O que a gente pode falar da África hoje, da África pós-Guerra Fria, Oriente Médio, tensão e conflito, vai vir ali desde a questão dos arranjos no final do imperialismo europeu no Oriente Médio, até passando pela questão do Estado de Israel e chegando a esses movimentos mais contemporâneos, Primavera Árabe, China, nova potência, Estados Unidos, superpotência, política no Brasil e no mundo. Fala, opa, peraí, aqui deu Brasil, então deixa eu fazer outro corte. Aí aqui ó, eu vou chamar esse bloco, como eu disse para vocês, vou chamar esse bloco de o mundo pós-Guerra Fria. Mundo pós-Guerra Fria. Mundo pós-Guerra Fria. Aí eu vou citar aqui, separando nos itens, esses tópicos para eu ficar com mais clareza, né, do que cada... Gente, essa coisa de colocar em linha, né, não é só estética, não. É porque a estética ajuda na clareza do raciocínio. Então, a gente colocando assim consegue visualizar bem e visualizar rápido as nossas tarefas. Ó. Então, tem essa questão do nacionalismo, tem a reconfiguração do leste europeu, tem a África de hoje, tem Oriente Médio, tem Primavera Árabe, tem China, nova potência, e tem Estados Unidos. Aí você fala assim, professor, isso ficou muito com cara de geografia. Parte de geopolítica, atualidade. Pois é, gente, você estuda isso. Então, você tem que parar de fazer esse drama de que você não sabe nada. Ai, meu Deus, eu nasci ontem, nada sei. Para com isso. Você tem um monte de recurso já, de conhecimento, aí você tem agora que avaliar o que você já sabe. É por isso que é importante esse arranjo, né? Para você conseguir mapear, fazer o seu check-in de cada lado. Pô, isso aqui eu já sei, isso aqui na geografia trabalha melhor do que na história. Não está errado não, pessoal. Se de repente lá o seu professor de geografia, na atualidade, fala desses temas com muito mais propriedade, pô, então beleza, eu vou pegar já o que eu tenho de geografia, vou trazer um pouco da história aqui, talvez o professor me trazendo o processo em si, e a geografia me dando mais essa descrição desse momento, e vai dando tudo certo, cara. Então, esse é o nosso bloco, Mundo Pós-Guerra Fria. Aí aqui, ó, você tem... Tá terminando o nosso edital, gente. Política no Brasil e no mundo. Você tá vendo pelo tema que ele tá agora querendo trazer o Brasil para essa discussão, né? E aí ele retoma da crise da democracia brasileira. Eu não sei lhe dizer bem se essa crise ele já está se referindo aos processos que nós tivemos aí
no último mandato, nas últimas eleições, com essa discussão sobre a democracia, ou se é ainda a discussão sobre o regime militar. Não me parece essa segunda alternativa, me parece mais a primeira. Ele espera que você tenha uma visão sobre a história do Brasil contemporâneo, do Brasil pós-período militar. E eu vou já lhe dizer por que a gente pode pensar assim. E aí ele joga isso aqui, gente, que é muito legal. Ele joga assim, a ONU e os outros organismos internacionais. Parece que, sabe, saiu do nada isso aqui. Eu vou fazer uma sugestão para você. A minha sugestão é que você pegue este item aqui, a ONU e os outros organismos internacionais, e jogue para esse tópico do pós-Guerra Fria. Porque aqui você consegue fechar essa discussão pensando justamente num dos órgãos que até hoje é considerado um dos mais importantes na questão da diplomacia internacional, e traz também outros organismos que atuam hoje na tentativa de trazer um mínimo de civilidade, de urbanidade, mundialidade na relação entre os países. Então, você pode até fazer o histórico da ONU, desses outros órgãos, mas você chega na importância que eles têm para o mundo de hoje. Então, me parece que ele encaixa mais aqui nesse tópico do mundo pós-Guerra Fria. Aí, gente, quando eu estou falando o que eu acho, tá? Eu estou tentando especular, estou tentando intuir as coisas, mas vocês vão ter que tomar suas decisões. Poxa, eu vou fazer assim mesmo? Não, vou fazer como está no edital. Enfim, a sugestão está sendo dada, e aí você pese e veja o que é mais concreto de você realizar, o que é mais viável. E aí fica essa parte, ó. Agora faz um pouco mais de sentido, porque a política no Brasil e no mundo vai destacando agora, na verdade, o Brasil. Né? A gente já viu essa parte do mundo, inclusive a questão dos blocos internacionais entrou aqui. E aí você tem a crise, aí você vê que o edital trabalha só agora com essa parte do Brasil contemporâneo, o Brasil pós-ditadura militar. Ele começa falando dessa crise da democracia, mas ele vai pensar, olha aqui o primeiro tópico que está colocado. Brasil na nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial aqui me parece ser a primeira nova ordem pós-segunda guerra, não é a nova ordem dos anos 90, porque logo depois ele vai falar aqui, ó, processo de redemocratização. Mas a gente já não falou ali do Brasil do populismo, do Vargas? Já, mas ele está pedindo no edital que você retome essa discussão, lembre rapidamente o que é o Brasil nesse período, para entender, né, o processo da redemocratização. E aí você vai entrar no governo Collor, aí são os governos, né, do Brasil. Governo Collor, o impeachment, aí eu vou deixar aqui o impeachment, porque o impeachment foi do Collor, tá? Aí eu vou colocar aqui o governo Itamar Franco, que é o governo do vice, que termina o mandato do Collor. Terminou o governo do Collor, do Itamar, Fernando Henrique, 2 mandatos. Lula, 2 mandatos. Dilma, 1 mandato e meio, que ela foi cassada, você lembra, na metade do segundo mandato, e o governo Bolsonaro, que é o último governo aí listado nesse processo. E aí, gente, eu tenho aqui para esse bloco, ó, vê aqui se você está raciocinando comigo. Ah, nem coloquei aqui, né? Deixa eu colocar aqui para a gente marcar bem os nossos blocos. Tá, beleza. Você tem bem aqui, ó. Olha, o Guerra Fria também nem fiz, desculpa. Você vai fazendo aí bonito, tá? Deixa aí seu material de tudo bem, joinha. Você tem bem aqui, ó, Brasil República. Então, me parece que esse Brasil República, a gente pode dizer que ele está vindo desde a instituição da República no Brasil até o final dos anos 80, com a queda do regime militar. Então, eu vou chamar aqui... Ele começou lá com o governo Collor, então eu vou começar com o governo Sarney. Collor começou a governar em 90, então vou colocar até 1990. Que a gente fala do final do governo Sarney, a eleição de 89, e o Collor que começa a governar. Aí bem aqui, ó, ele traz política no Brasil e no mundo. Eu vou tirar esse no mundo, porque ficou na verdade Brasil. Esse do mundo já foi ali para cima, com a parte de história geral. E eu vou colocar e a crise da democracia brasileira. Porque eu acho, de novo, eu estou achando que são essas perturbações na política brasileira. Aí no último
no último governo completo de mandato, que foi o governo Bolsonaro, com muita discussão sobre a questão democrática. Eu estou imaginando dessa forma. Então, eu vou colocar aqui esse destaque. E aí eu vou dizer, portanto, que esse bloco de Brasil é justamente a retomada da discussão dos anos 90 até a atualidade. Se eu for ser bem exato, até o final do governo Bolsonaro, que foi no ano passado, né? Que foi 2022. Então é isso. Aí, o que eu ainda posso fazer? Se, de repente, na minha cabeça, os estudos em bloco ficam mais organizados com os blocos de mesmo tema mais próximos, eu posso trazer esse bloco de Brasil República, Ctrl X, eu posso trazer ele para cá, para antes do Brasil, política no Brasil e crise, que é o Brasil atual, Brasil contemporâneo, Brasil pós-regime militar. E aí ele fica mais concreto, mais coeso, mais organizado. E aí eu resolvo, isso aqui tudo tinha que estar com o meu tracinho que eu não fiz, né? E aí eu resolvo o meu problema da organização do edital. Tá? Então eu vou colocar esse O aqui, maiúsculo, vou tirar esse I, Collor, o governo Collor, o impeachment, tá bom. Aí eu vou deixar aqui o FHC, Lula, Temer e Bolsonaro. Pronto. Aí eu tenho uma organização um pouco mais clara, que me ajuda um pouco melhor na minha tarefa de gerar uma rotina de estudo que seja eficiente, que seja possível de me dar o que eu quero no período de tempo que eu tenho. Vou aqui porque, sei lá, gente, eu tenho um toque, né? Eu vou selecionar tudo aqui e vou tirar essa formatação. Não vou tirar essa formatação, vou colocar sem espaçamento. Pronto. Que eu acho que fica mais perto e fica mais fácil. Não sei para vocês. Mas lá vou eu de novo. Então, ó, nós temos a introdução aos estudos históricos, seria uma parte, como o nome está dizendo, de introdução, o que é história, quais são as formas de escrever a história do século XIX para cá, positivismo, marxismo, análise, nova história cultural, a questão do que é o patrimônio histórico, a relação da história com a memória, da história com o mito, aí beleza. Terminei isso e venho para o meu bloco de pré-história e antiguidade. Eu vou estudar pré-história, a África, o mundo antigo e suas sociedades, tal. Aí eu vou estudar África Antiga, Oriente Índio e China, Grécia e Roma, que é onde geralmente fecha para a Idade Média. Aí não tem Idade Média, eu já venho para a Idade Moderna e para a história da América. E aí na América eu vou estudar as sociedades pré-colombianas, de maneira geral, os povos da América. Aí entra aqui até a questão da origem e ocupação do continente americano, a América indígena, astecas, maias e incas, e aí a América colonial, no processo, pelo menos no seu panorama, de como os europeus exploraram o continente, com destaque possivelmente para a península, para os estados ibéricos, Portugal e Espanha, porque aí entra a América colonial. Aí bem aqui entra a questão da história da Guerra Fria, já na Idade Contemporânea, porque a gente viu ali que talvez seja mais legal estudar logo a Guerra Fria para depois estudar o Bloco de Brasil inteiro, tá? Então, Guerra Fria, liberalismo, tal, dependência da África e Ásia, se é o Dante que vocês estão ouvindo, tá? Deixa ele lá. Bloco Soviético, fim dele, nova ordem e a questão do papel da União Soviética nesse processo. Depois vem o mundo pós-Guerra Fria. E aí a gente está falando sobre a questão de temas contemporâneos, leste europeu, África, Oriente Médio, Primavera Árabe, China, parte de geografia, né? E aí vem Brasil, República. Eu não sei se você reparou, mas talvez fique parecendo para você oh meu Deus, parecendo para você
uma transição muito esdrúxula aqui no nosso bloco de História da América para a Guerra Fria. Mas é porque, não sei se você lembra que nessa parte do edital ele emenda isso aqui, América Colonial, com essa parte, Repúblicas Latino-Americanas, Latino-Américas e o Brasil. Então, isso para você ficar até visualmente, gente, porque você tem que pegar agora tudo que lhe favoreça. Nossa, para mim faz mais sentido estudar aquele bloco de América e já estudar Brasil. Aí eu mato o Brasil e depois eu vou para a parte de geral. Ou então, não, eu faço intercalado. América e aí Brasil republicano até o final até o final do regime militar. Aí depois eu volto para geral, para a parte de Guerra Fria. Sabe, você tem que ver agora como é que você funciona no seu raciocínio para dar conta disso de maneira mais eficiente. Quem tem que saber disso é você, não sou eu. Eu estou aqui dando uma sugestão. Eu acho que a gente pega essa parte aqui de História da América, que ainda tem a ver muito com a questão colonial, até o século XVIII e XIX. E já entra nessa parte de século XX, eu acho que quando entra aqui, para mim faz mais sentido estudar logo essa parte de geral para estudar a parte de Brasil. Se para você é o inverso, faz o inverso. Quem tem que saber disso é você. E aí, gente, está aqui, ó, um edital um pouquinho mais organizado, com os temas que foram pedidos, de uma maneira que talvez fique... Eu nem vou dizer que vai ficar mais clara, tá? Vou dizer que vai ficar menos confusa, que fique menos confusa. Se você só para efeito de comparação, você está vendo aqui como a gente arrumou essa grade de conteúdo. Olha como estava no edital. Estava isso aqui, né? Então, vocês conseguem perceber que teve um certo ganho, modéstia à parte? Eu espero que sim, tá, gente? E aí, agora é com você, querido. Tá aí, eu espero que você tenha colocado isso tudo no papel, se é o seu interesse. O bom de uma aula gravada, né? De uma conversa dessa que você pode pausar e fazer aí as suas interrupções. E vamos agora trabalhar, e eu preciso que vocês me ajudem. Para muitos alunos, pelo menos os que conversam comigo, o grande problema desse edital, aliás, dois grandes problemas, né? Um é a extensão dele, com muitos processos para serem lembrados, vistos ou conhecidos. E o outro é esta parte que a gente chamou de introdução, principalmente o primeiro tópico, positivismo, marxismo, análise, história cultural. Então, eu vou colocar assim, tá aí o vídeo, agora chegou a hora de você pagar por essa monitoria. Mentoria, né, gente, que fala hoje? Não, é monitoria, né? Que você vai ajudando a pessoa, é monitoria, né? Enfim, chegou a hora de você pagar esse serviço que eu lhe fiz. Como é que você vai pagar? Você vai escrever nos comentários. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de uma aula sobre correntes do pensamento histórico. Você vai escrever, professor, muito obrigado. Eu gostaria de uma aula sobre correntes do pensamento histórico. E aí você escreve o que você quiser depois. Pensamento histórico, seu lindo, seu fofo, seu maravilhoso, enfim, qualquer coisa assim dessa modéstia, né, que você quer escrever, para eu saber que realmente eu vou ter, pelo menos, a sua cortesia de compartilhar, de comentar esse vídeo e fazer ele chegar aí nas pessoas que estão precisando, talvez, de um pouco mais dessa clareza, né, se isso foi alguma coisa de útil. Se não foi, gente, não comente nada. Pense assim, né, ele teve uma boa intenção, valeu, vamos seguir a vida. Mas se foi, e se você acha que eu posso lhe ajudar ainda com esse tópico específico de correntes do pensamento histórico, escreva aí, professor, muito obrigado. E eu gostaria de uma aula sobre correntes do pensamento histórico. E a gente posta aqui no YouTube, dessa forma aí, tranquila, né? Você sentadinho na sua cadeira, anotando o que vai sendo falado, com o seu fone no ouvido, porque o nosso áudio compete aqui com o Dante e tal, e a gente vai construindo uma coisa legal, gente. Mas eu preciso saber que vocês, de fato, estão reconhecendo e valorizando este trabalho. Porque é trabalho, tá, queridos? Tirou meu tempo, tirou um pouco da minha leitura prévia, do meu pensar sobre como trazer isso para vocês, da minha tentativa de expor da melhor forma. Você pode não ter gostado do trabalho, paciência, mas é um trabalho.
Então, que seja pelo menos valorizado por vocês, tá bom? A gente se vê numa próxima, quem sabe, para conversar sobre corrente do pensamento histórico, se o vídeo... Pessoal, mas aí quantas pessoas? Ah, não sei, cara. Deixa eu ser bem ousado aqui. 50 pessoas. Eu vou... né? Fui ousado. 50... É uma turma, né, gente? Não, mas... 50 pessoas. Se tiver 50 comentários... Professor, muito obrigado. Gostaria de uma aula sobre corrente do pensamento histórico. Seu lindo. A gente vai fazer essa aula. Mas tem que ser rápido, tá? Porque senão daqui a pouco o vestibular passa e a aula não aconteceu. Estou contando com vocês. Agradeço a sua atenção. Espero que tenha ajudado. E a gente aí conversa, se tudo der certo, numa próxima oportunidade, muito em breve, espero eu. Valeu, queridos. Até a próxima.